Se alguém duvida do que você crê, se espalharam que tu vais morrer, te declararam que não tens mais jeito, mesmo assim confias no Senhor. Se alguém disse que é melhor parar, não há razão para continuar, que tua fé não é suficiente, mesmo assim confias no Senhor. O nosso Deus é o Deus de Abraão, quanto ao tempo ele não muda não, tem o controle da situação, e de você ele não desiste não. O nosso Deus, ele é Deus fiel, se todos falham ele cuida dos seus. Ative agora a sua recordação, lembrar que Deus, ele é Deus, irmão. Foi Deus que abriu o mar vermelho, foi Deus que andou em meio ao fogo, foi Deus quem derrubou os muros. Só Deus é quem controla tudo. É Deus quem julga tuas causas, só Deus assume tuas batalhas. É Deus quem livra os inocentes, só Deus quem dá vitória aos crentes. Se alguém disse que é melhor parar, não há razão para continuar, que tua fé não é suficiente, mesmo assim confias no Senhor. O nosso Deus é o Deus de Abraão, quanto ao tempo ele não muda não, tem o controle da situação, e de você ele não desiste não. O nosso Deus, ele é Deus fiel, se todos falham ele cuida dos seus. Ative agora a sua recordação, lembrar que Deus, ele é Deus, irmão. Foi Deus que abriu o mar vermelho, foi Deus que andou em meio ao fogo, foi Deus quem derrubou os muros. Só Deus é quem controla tudo. É Deus quem julga tuas causas, só Deus assume tuas batalhas. É Deus quem livra os inocentes, só Deus quem dá vitória aos crentes. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. E os jovens aqui, paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar nesta noite com vocês, adorando a Ele, reverenciando o seu santo, eterno e poderoso nome. Não sou digno, mas o Senhor é misericordioso e gracioso, e esta noite quero expressar minha alegria adorando o seu santo nome. Quero agradecer ao pastor Hélio a confiança de me escalar para estar aqui. Eu ainda pedi a ele uma substituição, porque eu já venho falando constantemente em alguns eventos, mas foi decretado, confirmado, prego batido, ponta virada, e eu tive que vir. Eu agradeço a confiança do pastor, a estima. Quero convidá-los para abrir a Bíblia. Quero ministrar uma palavra. Daqui para meia-noite eu paro de pregar.
Você não está animado não para esse congresso não. Antes de meia-noite eu paro de pregar. Vocês querem que eu termine antes de meia-noite, 9 horas, né? 21 horas. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Quem trouxe Bíblia, diga aleluia. Quem não trouxe, diga glória a Deus. Olha aí, muitos crentes sem Bíblia. Eu não sou contra as Bíblias as Bíblias mais modernas, né? E as Bíblias nos celulares, nos tablets. O problema desse tipo de Bíblia é que se faltar carga na bateria, a Bíblia vai embora. Então é melhor a gente continuar com aquele método tradicional. 1 Coríntios 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Gostaria que vocês repetissem após mim. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Mais forte, sede firmes. Jovens, vamos lá, jovens inabaláveis. Glória a Deus, sede firmes, conselho de Paulo. Eu quero ministrar uma palavra esta noite sobre os conselhos que removem os obstáculos da instabilidade espiritual. Os conselhos que removem os obstáculos da instabilidade espiritual. Baseado no texto que acabei de ler com vocês, o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu considero como uma sinopse, um resumo de todas as doutrinas defendidas, pregadas, ministrada pelo apóstolo Paulo. Neste capítulo 15, Paulo fala da morte, fala da ressurreição de Cristo. Paulo fala do seu apostolado, fala das manifestações do Senhor aos apóstolos. Paulo fala dos princípios de autoridade. Paulo fala da natureza do corpo glorificado. Paulo fala de diversos assuntos que de maneira mais abrangente ele esboça em outras epístolas, em outras cartas. E eu admiro que nesses 58 versículos, Paulo consegue ministrar aos coríntios, nesta primeira carta, uma mensagem de alento, uma mensagem apologética, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem evangelística. E ele resume o capítulo 15 de 1 Coríntios com uma mensagem de incentivo, responsabilizando os crentes de sua geração, e por que não dizer que a sua fala tem sido pelo Espírito Santo repercutida para todos nós em tempo vigente. Versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede firmes. A estabilidade espiritual é a qualidade daqueles que adquiriram um nível de estrutura espiritual antifrágil. Existem pelo menos 3 tipos
ou 3 níveis de estrutura: a frágil, que é aquela que se quebra com muita facilidade. Existem pessoas que são frágeis demais, qualquer coisa desmonta essas pessoas. Existe a estrutura resiliente, que ela é como uma mola, ela vai e volta ao seu estado original, ao seu ponto inicial. É como muitos crentes, às vezes, no ciclo de oração diz, usando figuras de linguagens: sejam como as palmeiras, quando o vento bate, ela se deita, mas depois que o vento passa, ela volta ao seu lugar. Isso é uma estrutura resiliente. E existe a estrutura antifrágil, que é aquela estrutura que, quanto mais pressão ela sofre, mais forte ela fica. Quanto mais pancada, mais firme o antifrágil ele fica, ele permanece. E a estabilidade é justamente a qualidade daqueles que adquiriram um nível de estrutura, um nível estrutural antifrágil. É aquele que, depois de passar por alguns processos dolorosos, eles ficam mais fortes, ou com as raízes mais profundas, fica firme, inabalável. Firmeza, a palavra que Paulo utiliza como uma palavra-chave, aconselhando os crentes em Coríntios, pois ele diz: sede firmes. Esta palavra é a qualidade de quem é sólido, seguro, fixo, inalterável, resoluto, decidido, de uma pessoa que não se desbota, uma pessoa inabalável. Esta palavra é a tradução de 3 termos originais, ou termos hebraicos. Primeiro, bebaios, no hebraico, que significa estável, seguro. O segundo termo é estéreos, que significa sólido, duro, consistente. Terceiro termo grego, redraios, e os outros, bebaios e estéreo, também são termos gregos. E hedraio significa perseverança moral. Então, ser um crente inabalável, ser um crente firme, é ser um crente com qualidade de solidez espirituais ou espiritual. É ser um crente seguro, fixo, estável, inalterável. E, queridos, nós temos na Bíblia exemplos de vários jovens que alcançaram o testemunho de crentes inabaláveis. Eu poderia citar aqui uma série deles para apresentar a vocês e trazer recordações de alguns, de que jovens semelhantes a vocês conseguiram alcançar este nível antifrágil. Jovens como José, ou do tipo de José. José recebeu rebordosa de tudo que é lado, de seus irmãos, a calúnia da esposa de seu patrão no Egito. O tempo machucou José dentro de uma prisão, mas José não desbotou. José continuou sendo o mesmo José que saiu da casa de Jacó. O ambiente não alterou a sua essência. Tem pessoas que ele é de acordo com o ambiente. Os antigos chamavam de crente camaleão. Ele é da cor do ambiente. Se ele está no congresso, é reteté, é fogo, é prá. Mas quando chega na escola, que o negócio é outro, aí muda de cor, se desbota. Mas José não era do tipo de um crente camaleão que muda de cor. Ele conseguiu preservar o seu patrão, continuou firme, inabalável diante de tantas coisas que lhe sobrevieram. Encontramos na Bíblia testemunho de jovens
não só como José, mas Josué e Calebe, jovens que não tinham a maioria do seu lado, foram escalados para espiar a terra da promissão, a terra da promessa. E no retorno para a prestação de conta de relatórios, 10 dos que foram com eles voltaram unidos contra a promessa de Deus, contra o propósito de Deus. Mas Josué e Calebe, mesmo sendo minoria, diga para a pessoa que está do seu lado: não esteja preocupado se você não é maioria. Diga: confie na promessa de Deus. Mesmo sendo minoria, permaneceram firmes e inabaláveis diante daquelas oposições daqueles homens. Jovem como Ruth, do tipo de Ruth, que não cedeu às pressões que ela assistiu na casa de sua sogra, viu o sogro morrer, ou soube da morte de seu sogro assim que chegou na sua terra, assistiu à morte de seu esposo, de seu cunhado, viu a sua nora, ou melhor, a sua sogra dizer que o seu Deus era um Deus que descarregava a ira sobre ela. Mas mesmo diante do conceito errado que Noemi preconizou para Ruth, ela entendeu que havia uma justiça de Deus sobre Noemi. E diz a palavra de Deus que ela diz a Noemi: não me instes a te abandonar, eu vou contigo. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus vai ser o meu Deus. Firme, não se desbotou, não alterou-se, não mudou de propósito. Jovens do tipo de Samuel. Samuel viu e assistiu coisas horripilantes acontecerem dentro do tabernáculo. Samuel viu sacerdotes, ministros do Senhor, se prostituir, cometerem adultério, prostituição, ficarem com as moças se prostituindo dentro do ambiente santo. Samuel ouviu os comentários, a difamação provocada pelo mau comportamento de Ofni e Finéias. Mas você não vê Samuel fofocando, você não vê Samuel faltando com respeito a Eli, você não vê Samuel dizendo que vai deixar de ser crente porque os obreiros da sua época estavam desviados. Muito pelo contrário, ele permaneceu firme, e na sua firmeza o Senhor o visitou e disse: Samuel, Samuel, eu sou Deus que faço justiça na terra. Encontramos na Bíblia exemplos de jovens como Davi. Davi, apesar de não ser o prestigiado de sua casa, não ser o querido da sua família, vivendo uma contradição daquilo que o seu nome pronunciava. Davi, que significa amado, parece que ele não era o amado, não fazia parte dos prediletos de Jessé, não era considerado como um jovem, como um filho especial. Ele era tratado mais como empregado da casa. Ele, apesar de ser o mais novo, deveria estar em casa, mas estava no campo. E os mais velhos, como marmanjos, viviam dentro de casa, dormindo, descansando. Quando Samuel chegou para ungir o rei, quem estava lá? Eliabe, Samá e os demais. E onde estava Davi? No campo. Havia uma inversão de responsabilidade. Era para os mais velhos estarem no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, mas os mais velhos estavam em casa, e Davi estava no campo sofrendo. Só que tem uma coisa: Deus sabe onde você está, e Deus conhece o propósito do seu coração, e aonde você estiver, Deus vai te buscar para te honrar. Davi, um jovem firme, não mudou o seu coração diante das opressões de sua época. Ester, uma moça judia que foi escolhida para ser a rainha do rei Assuero, e diante do grande desafio que Israel
passou diante das ameaças de Amã. Diz a Bíblia que a rainha permaneceu firme, fez o primeiro banquete, no segundo banquete denunciou o inimigo de seu povo, firme, inabalável. Jovem como Neemias, que recebendo do rei a responsabilidade de restaurar os muros de Jerusalém, não hesitou, nem recuou diante dos ataques de Tobias e Sambalate. Ele disse: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Jovem firme nos propósitos de Deus. Jovens como Daniel e os seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que diante da ameaça do rei Nabucodonosor, uniram-se no propósito de orar, e Deus revelou o segredo do sonho do rei a Daniel. Tantos outros jovens poderiam ser inseridos nesta relação. Quantos jovens, escutem-me, por favor, que não tiveram e não desfrutaram dos recursos que hoje o Espírito Santo tem disponibilizado para nós, mas que viveram uma vida de responsabilidade, de estabilidade espiritual invejável. Deixa eu dizer uma coisa a vocês: José, Ruth, Samuel, Davi, Esté, Neemias, Daniel, Ananias, Azarias, eles não tinham oração para a mocidade no seu tempo. Eles não tiveram culto de doutrina. Eles não tinham ciclo de oração. Nem sabiam o que era batismo com o Espírito Santo e falar em outras línguas. Eles não tinham os recursos que Deus tem disponibilizado para esta geração. Mas você não encontra nenhum registro desses jovens cortando o pulso, desses jovens dizendo que vai se matar, desses jovens dizendo que não quer mais Deus. Você não encontra nenhum registro deles sofrendo depressão, cabisbaixo, amuadinho no canto. Não, você encontra eles orando, você encontra eles fugindo do pecado, você encontra eles dizendo: eu vou até o fim, eu não vou parar aqui. Você encontra eles dizendo: tu vai se dobrar, Ananias? Não. E tu vai, Azarias? Não. Eu também não me dobro. Pode tocar, pode deixar tocar e pode aquecer a fornalha. Vamos ficar firmes. Jovens que não tinham os recursos que eu e você, que nós temos, mas que não eram frágeis, eram antifrágeis. Jovens fortes. E desculpe-me, senhores e senhoras, eu sei que há uma geração que Deus vai levantar nesse tempo, e eu sei que Deus não vai deixar o seu nome se apagar da face da terra, porque está prometido, independente de qualquer situação, uma geração vai e a outra vem, e o nome do Senhor permanece para sempre. Demônio nenhum, sistema nenhum vai conseguir parar a continuidade do nome de Deus de geração a geração. Já tentaram, mas olha nós aqui. Mas na qualidade de homem, eu me preocupo, eu sofro, eu oro, eu choro por esta geração. Quando eu estou orando, eu digo: Senhor, onde estão aqueles que darão continuidade? Onde estão os jovens que levarão adiante a tocha do avivamento que tu acendestes no Brasil? Não é que não tenha, é que eu, na minha limitação, ainda não consigo ver muitos, por conta do sistema que vem manipulando a juventude de nossa época. No meu tempo, os jovens corriam muito para ciclo de oração. Hoje muitos só correm para academia.
No meu tempo, os jovens gostavam de profecia e revelação. Hoje é do WhatsApp, é Instagram, é curtida, é seguidores. E eu fico pensando, Senhor, quem levará adiante o teu nome? Eu queria ouvir nesta noite um brado daqueles que estão comprometidos e estão firmes, dizendo: pastor Elmi, eu sou inabalável, conte conosco. Cadê eles? Cadê eles? Levanta a mão. Só aqueles que estão comprometidos. Veja o que vocês estão dizendo. Eu quero ver mais uma vez. Só quem se compromete a permanecer firme, levante a sua mão, porque eu tenho uma palavra de Deus muito séria para vocês esta noite. Mas levante mesmo, sem pena, a não ser que esteja algum problema aí que não possa levantar a mão. Você está comprometido, jovem? Você é um jovem inabalável. Então te prepara, porque as tuas estruturas serão testadas. Você está me dizendo que não vai abrir mão, que não vai desistir de Deus? Então ouça o que eu estou lhe dizendo. Te prepara, porque as tuas estruturas serão testadas. Deus vai passar com você na água e no fogo. Porque para Ele fazer o que Ele quer fazer na tua vida, você vai ter que ter experiência pessoal com o Deus que você está assumindo aliança esta noite. Deixa eu lhe dar o primeiro conselho, que pode remover os obstáculos da instabilidade. O que pode remover aquilo que te deixa instável, vulnerável, fraco. Os jovens passam por situações e por fases em que eles se sentem vulneráveis. E estes jovens precisam de conselhos de Deus. Primeiro conselho, repitam comigo: evitem. Não, mais forte: evitem superficialidade no relacionamento com Deus. Diga assim: quem quer ser inabalável não pode ser um crente superficial. Vocês não estão pregando, e eu não estou pregando, estou para vocês. O Brasil, o mundo está ouvindo e assistindo agora este congresso aqui. E Deus preparou este congresso para falar com vocês e com o mundo inteiro, que vai ter acesso a essas informações através do canal da igreja. E o primeiro conselho que Deus ministrou ao meu coração para compartilhar com vocês, para que vocês possam vencer os obstáculos que vos tornam instáveis, é evitar a superficialidade no relacionamento com Deus. Não seja um crente superficial. Jesus falou de pessoas que lhe servem superficialmente. Em Mateus capítulo 15, versículo de número 8, Jesus disse: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. O que é que Jesus está apresentando? Um relacionamento parcial, superficial, apenas para que alguém visse, mas no interior, no íntimo, não havia comprometimento, não havia resolução, decisão. E o que é que leva uma pessoa a viver uma vida superficial na vida cristã, na vida espiritual? Pelo menos duas coisas. Primeiro, ignorância espiritual. Abra a Bíblia em Juízes, capítulo de número 2,
versículo de número 10. Juízes 2:10 diz assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Percebam de que Samuel, suposto escritor do livro de Juízes, ele deixa bem claro que o que fazia a nação se tornar instável nos dias dos juízes, e o que levou à instabilidade, foram as gerações que sucederam a geração que conheceu a Deus. A geração de Josué, uma geração que conheceu Moisés, que viu os feitos de Deus no deserto, e que desfrutaram dos feitos de Deus na terra da promessa. Mas outra geração levantou-se, os filhos dos anciãos vieram, substituindo a antiga geração. E a Bíblia diz que esta geração substituta, sucessora, ela não conhecia a Deus, e ainda pior, não conhecia o que Deus havia feito a Israel nos dias de seus pais. Daí inicia-se um período de instabilidade sem precedentes em Israel. As pessoas não tinham firmeza, os relacionamentos com Deus passou a ser um relacionamento superficial, tudo por causa da ignorância. Provar o que Deus tem, saber o que Deus faz, é menos importante do que saber o que Deus é. Quem prova o que Deus tem e sabe o que Deus faz e não se interessa em conhecer a Deus, será facilmente manipulado. Deus disse certa vez, para mostrar o grau superlativo da ignorância do seu povo, que um animal tinha mais inteligência do que Israel. Em Isaías capítulo 1, versículo 3, o Senhor disse que o jumento e o boi conhecem a sua manjedoura e o seu dono. Israel não lhe conhecia. Deus também mostrou em uma outra ocasião que a causa de toda desordem e maldição no meio do seu povo e entre o seu povo é a ignorância. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor chega a dizer: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E mais importante, ou seja, mais importante que ser religioso, é ter conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 e o versículo 6, o profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que Deus quer não é sacrifício, mas que o conheçamos. E Deus ainda chega a dizer: como você desprezou o conhecimento, também eu te desprezarei. Nós estamos vivendo em um tempo onde as gerações não estão à procura de Deus, estão à procura de conforto. As pessoas estão vindo à igreja procurando conforto, mas Deus não quer que você venha buscar conforto. Deus quer que você venha conhecê-lo, saber quem é Ele, saber o que Ele tem, o que Ele faz e muito mais o que Ele é. É por isso que nós encontramos tantos crentes sem raízes, porque quando falta ali conforto, logo ele se desespera, corre de um lugar para o outro, muda com muita facilidade de qualquer denominação e fica andando de denominação a denominação, achando que isso vai lhe dar alguma garantia. Querido, te firma no lugar, conheça a Deus, porque se você conhecer a Deus, pode deixar soprar o vento, pode levantar-se as águas do mar, você não vai morrer, porque o conhecimento de Deus é nutriente para as tuas raízes espirituais. Porque as pessoas estão vivendo um relacionamento instável? Porque são ignorantes. Sabe o que é que havia nos dias dos juízes? Haviam pessoas que se permitiam e aceitavam um regime e um sistema de liderança
Mas aquelas pessoas não mudavam, não se alfabetizavam espiritualmente, não aprendiam. Veja o que é que Deus diz. Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 18 e o 19. E aqui nós já temos a segunda razão porque as pessoas são instáveis. Primeiro, porque são ignorantes. Segundo, porque são inconversas. São pessoas que não se converteram. São pessoas que estão dentro da igreja porque são simpatizantes. São pessoas que frequentam a igreja porque admira e acha bonito, mas o coração não foi transformado. Ainda não teve uma experiência transformadora e regeneradora. São pessoas que estão pelos seus próprios interesses, em busca de sua própria satisfação, e não movida por uma conversão, por uma mudança, por uma transformação. Juízes capítulo 2, versículo 18 e 19 diz assim. Veja o que diz a palavra do Senhor. Juízes 2, capítulo 2, versículo 18 e o versículo 19 diz: e quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, percebam, o que é que acontecia? Reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem o seu obstinado caminho. O que é que Deus está dizendo? Eles se adaptavam ao regime de liderança daquele juiz, mas não eram transformados, não aprendiam. Uma vez um obreiro veio conversar comigo e disse assim: eu já trabalhei com fulano de tal. E ele citou o nome de um pastor muito querido, um homem de Deus. Mas quando ele citou aquilo para tentar encobrir o mau comportamento dele, aí eu olhei para ele e disse assim: grande coisa trabalhar com fulano. E ele olhou para mim achando que eu estava desprezando aquele pastor de nome. E eu disse para ele: grande coisa trabalhar com fulano. Aí ele disse: por que o senhor está dizendo isso? Eu disse: porque uma coisa é trabalhar, outra coisa é aprender. Você pode ter trabalhado com fulano, mas não aprendeu com fulano. Judas trabalhou com Jesus, mas não aprendeu com Jesus. Tem gente trabalhando com homens de Deus, vivendo perto de homens de Deus, mas não está aprendendo nada com homem de Deus. Porque uma coisa é trabalhar, a outra é aprender. Estas pessoas, esta geração até se adaptava ao juiz, mas quando o juiz morria, eles mudavam, revelavam quem eles eram. Sabe o que é isso? São filhos também, que enquanto os pais estão vivos, está na igreja, está servindo a Deus. Basta o pai morrer, que vai para o mundo, vai para as drogas, vai para o pecado, está ali porque está com medo que o pai cause alguma represália. Mas querido, você não tem que ser crente por causa do seu pai. Você não tem que ser crente por causa de A ou de B. Você tem que ser crente porque você conhece Jesus e sabe que Ele é o maior tesouro. Aí quer dizer que enquanto o pastor Hélio estiver na DCeara, enquanto esta geração estiver aqui, você é crente. Morre essa geração, você esquece que é crente. Você não tem que ser crente por minha causa. Você tem que ser crente porque você conhece Jesus. E passe quem passar, Jesus permanece para sempre. Venha quem vier, Jesus continuará aqui.
Ei, Ramacaia, Sura, Gamenacaia, Sura, Manahas. Que o seu pai esteja vivo ou morto, te agarra com Jesus, conheça Jesus. Eu já tive os meus pais que me ensinaram, que me levaram para o culto até quando eu não queria, que me contrariaram, que não me apoiaram em muitas coisas. Eu até pensei que eles não gostavam de mim, mas não é isso. É que ele já passou no caminho que tu ainda vai passar, e ele já sabe por onde tu vai passar. Ele sabe o que tu vai enfrentar, porque antes de tu existir, teu pai já tinha 15, 20, 30 anos aqui na terra, e agora tu chega e acha que sabe mais do que teu pai. Tu tem a metade da idade do teu pai, que quer ensinar ele a viver nesta terra. Olha, baixa a cabeça e vai aprender perto de teu pai. Pastor, o congresso de Jade já se abre assim. Isso aqui é só o começo. Jesus vai pegar vocês, vai derramar poder, graça, mas também ele vai deixar tudo do jeito que ele quer. É tempo de aprender, jovens. É tempo de se sentar do lado do seu pai e dizer: me ensine. É tempo de você reconhecer o valor do velho e da sua mãe que já está velhinha. É tempo de você valorizar os cabelos brancos de seus pais. Baixa esse nariz. Deus está te confrontando nesta noite. Não adianta tu ter um pai santo, um pai crente, um pai pregador, se tu não te assenta para aprender com ele. Quando ele passar, tu vai cair nessa jeta, vai apostatar, vai quebrar a cara. Mas antes que isso aconteça, Deus preparou esse congresso para te dizer: remove os obstáculos da instabilidade. Ei, Ramacaia, Shura, Manahas. Remenedeio, Chouchachas. Ergueu passeio de Licura. Te converte, jovens. Tu que tem 2 Instagram, um para pecar e o outro para enganar teu pai, te converte. Converte, porque o que vai te sustentar é conhecimento de Deus e coração convertido. Se não tiver isso, tu não fica firme. Tu não vai para o céu porque teu pai é crente, porque ele ora por ti. Tu vai se tu ficar firme. Porque um dia Barnabé vai ter que se separar de Paulo. Estás entendendo? Todos nós precisamos de um Barnabé no início da nossa caminhada. Mas vai chegar um dia que Barnabé vai ter que se separar de Paulo. Vai chegar um dia que Paulo vai ter que andar com as suas próprias pernas. Vai ter que fazer missão sozinho. Vai ter que tomar outro rumo do propósito de Deus. Alguns pais são apenas Barnabés de Deus na tua vida, para te ensinar, para te tirar do ostracismo. Mas você não vai ter seu pai todavia lhe sustentando em oração. Vai chegar um dia que você precisa conhecer a Deus e ter o seu próprio altar. Vai chegar um dia que não vai ter a oração da tua mãe. Tu vai ter que ter as tuas próprias orações diante do Senhor teu Deus. Ah, se essa geração pudesse entender o que o Espírito Santo está falando nesta noite. Hoje eu não vejo mais meu pai nos púlpitos da igreja.
Não vejo mais mamãe no conjunto, nem no coral, nem na comissão. Mas eu, pastor Hélio e outros meus irmãos estamos aqui. Porque hoje não é mais a oração de mamãe que me segura. Eu tenho que ter o meu próprio altar. Não é mais um pai que me segue, me repreendendo e me orientando. Agora tenho que ter a minha intimidade com Deus. E Deus está dizendo para alguém: aproveita os Barnabés que eu coloquei para te ajudar. Porque vai chegar dias que só vai ter as fotos, a lembrança. E você vai olhar e dizer assim: ela orou tanto por mim. Eu lembro dos conselhos. Eu queria que pelo menos eles estivessem aqui para me repreender. Que saudade daquela voz de repreensão. Mas o tempo passou para mim e vai passar para ti também. Mas Deus está te dizendo nesta noite: remove os obstáculos da instabilidade. Não seja um crente ignorante. Não seja uma pessoa inconversa na igreja, uma pessoa que não se converteu. Segundo conselho que eu quero caminhar para o final. Eu estou sentindo algo de Deus muito grande aqui. Que politicamente correto seria muito forte, né? Os crentes hoje têm essa linguagem, uma coisa forte. E eu estou sentindo uma coisa forte de Deus hoje aqui. Eu estou sentindo algo forte de Deus. Segundo conselho, digam comigo: evitem relaxamento nos compromissos espirituais. Quem lembra aqui do primeiro conselho? 1, 2, 3, já. Evitem o quê? Superficialidade no relacionamento com Deus. O segundo conselho é: evite o relaxamento nos compromissos espirituais. Jeremias 48:10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E é o Senhor quem diz isso. Deus não quer que sejamos relaxados, flexíveis, demasiadamente flexível nos compromissos espirituais. O que é que tem levado alguns jovens ao relaxamento? E eu posso dizer alguns crentes, porque não é só para jovens que eu ministro aqui esta noite. Primeiro, transferência de responsabilidade. Porque alguns têm relaxado porque não aceitam, não assumem responsabilidade. É mais fácil a pessoa aceitar elogio. Já viu aquelas pessoas que fazem uma comida e dizem assim: diga logo, porque se ficou bom eu digo que fui eu que fiz. Já viu pessoas assim? Prepara um bolo e prove aí, se ficou bom, aí eu digo que fui eu. Quer dizer, se não ficou bom, não assume. As pessoas estão vivendo assim, dependendo de elogios, carentes de elogios, e transferindo, projetando-se em outras pessoas, transferindo as suas responsabilidades e até culpas. Pessoas que carregam a síndrome de Adão e de Saul. Adão disse: a mulher que tu me destes. Saul disse: foi o povo. Não querem assumir responsabilidade. E tem pessoas que querem justificar suas instabilidades, seus deslizes, suas quedas, acusando pastores, acusando líderes jovens e acusando os pais. Não, eu estou no mundo hoje por causa de meu pai. Eu estou no mundo hoje por causa do pastor fulano de tal. Eu estou no mundo hoje porque o líder da mocidade me fez assim. Assume tua responsabilidade. Firmeza não é produto de operação
de terceiro, nem de segundo. Firmeza, em primeiro lugar, é responsabilidade minha e sua. Se você não está firme, o culpado não é A nem B, é você. Se você não está firme, não é por causa de B, nem de A, nem de C, nem do alfabeto todo. Sou eu ou você, se não estamos firmes. Porque a Bíblia mostra que a firmeza é produto, é resultado da responsabilidade pessoal. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. A tua mente está firme em quem? Quem é que vai firmar a tua mente? No Senhor. É você mesmo. Quem tem o controle da tua mente não é teu pai. Quem tem o controle da tua mente não é tua mãe, nem é o pastor, é você mesmo. Ela está dizendo: a firmeza da mente depende de você. É você quem escolhe onde você se firma. 1 Coríntios 15:58, Paulo diz: sede firmes e constantes. Ele está responsabilizando eu e você. 1 Coríntios 16:3, estais firme na fé. Colossenses capítulo 1, versículo 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Responsabilidade minha, ficar firme, não me mover. Hebreus capítulo 3, versículo 6, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente, responsabilidade minha e sua, conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Sou eu que fico e que permaneço firme até o fim. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10, portanto, irmãos, procurai fazer mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Cuidado, irmãos, cuidado com os conceitos da síndrome de Adão e de Saul. A firmeza ser inabalável depende muito da minha responsabilidade. Eu não posso transferir minha responsabilidade. Quem tem que orar em primeiro lugar sou eu. Eu conto com o apoio e a oração dos irmãos, mas se eu não orar, os irmãos podem orar de morrer no altar. Eu preciso orar. Eu conto e preciso da doutrina do ensino na igreja, mas se eu não ler a Bíblia e não me alimentar, fica difícil. Eu tenho que ter a minha responsabilidade. E não somente isso, a firmeza depende desse compromisso. Não posso relaxar quanto aos investimentos. Não posso fazer investimentos errados. Evite a rapidez e as facilidades. Qualquer investimento que oferece coisas rápidas e fáceis não é de Deus. As coisas de Deus têm processo, tem caminho, tem experiência se obter na jornada. Hoje as pessoas querem tudo no estalar de dedo, mas agonia, e não é assim. Jesus disse que o homem tem que edificar sua casa na rocha, diferente daquele que edificou na areia. Foi tão rápido para ele. Mas quem edifica na rocha, quem investe bem na base, está fazendo investimento garantido para o futuro. Aquilo que você faz muito rápido também evapora rápido, vai embora rápido. Cuidado com os investimentos. Invista na sua base. Quem é a sua base? Paulo diz em 1 Tessalonicenses 3:8 que a nossa base tem que ser Deus. 2 de Pedro 3, versículo 17, é em Deus que devemos estar firmados. Tem gente que se firma em pregador, tem gente que se firma em cantor, mas a gente tem que estar firmado em Deus. Os instrumentos de Deus podem ser bênção para nos influenciar, mas nos direcionar para Deus e não atrair para si. É em Deus. Se firme em Deus.
Tem gente que se firma em denominação, mas não é a denominação que te segura. E eu não estou tirando o valor das denominações, mas você tem que estar firmado em Deus, porque pode surgir uma perseguição e você está lá dentro de uma cadeia. Não vai ter placa de denominação, não vai ter pastor lá dentro, mas lá dentro da cadeia você tem que ser crente. Se você só consegue ser crente por detrás de uma placa de uma igreja, que eu não estou tirando valor, entenda por favor, para não colocar fora de contexto. Tem alguma coisa errada. Você precisa estar em primeiro lugar firme em Deus. Firme em Deus. Depois firme na fé, que é a doutrina. Quando a Bíblia diz está firme na fé, a palavra fé ali é sistema de doutrina, é no ensino correto, no ensino ortodoxo. Se firme no verdadeiro ensino da palavra de Deus. Porque as pessoas estão relaxando no compromisso, porque transferem suas responsabilidades, porque investem errado, porque falta comunhão, koinonia, conexão com Deus, intimidade. As pessoas estão vivendo cada vez mais distante do verdadeiro Deus. E nós precisamos de uma geração que ame o Senhor, que se aproxime dEle em oração confiante, que se aproxime de Deus, através da centralização de Deus em sua vida, colocando Deus no centro das atenções, através das munições espirituais. Uma geração desarmada não se firma. Uma geração onde Deus não é o centro das atenções não se firma. Uma geração que não ora não se firma. É por isso que esta noite o Espírito Santo nos chama a responsabilidade, dizendo: queres ser inabalável? Então mantenha a comunhão viva com o Senhor. Não deixe que ninguém te separe do Senhor. E agora eu tenho uma coisa que eu queria que o coral ficasse em pé para dizer a vocês. Eu quero falar com vocês em pé agora. Porque a igreja vai ser testemunha agora do que eu vou falar. Presta atenção, jovens. Eu sei o que é ser jovem na igreja. Eu fui jovem na igreja também. E sei que é desafiador. E não estou aqui para humilhar vocês, nem pressionar vocês. Mas eu preciso dizer as verdades de Deus a vocês. Se vocês não desenvolverem uma vida de oração, vocês não permanecem aí, nem na presença de Deus. Se Deus não for o centro das vossas atenções, ou da sua atenção, você não permanece. Se você não buscar as armas espirituais, não se munir das armas espirituais, você não permanece. Se no meu tempo era difícil ser crente, o tempo de vocês é pior ainda. Vocês têm recursos influenciadores para o mal que eu não tinha na minha época. Então hoje está sendo muito mais difícil ser crente do que antes. As inovações tecnológicas. Então você precisa entender que isso que eu estou falando aqui são avisos emergentes. É coisa que você tem que fazer logo. Ei, escuta aqui. Se tem algum jovem que veio paquerar, procurar namorado essa noite, segura ele aí onde ele estiver passando, porque Deus quer falar com ele também. Aí fora também. Eu tenho algo tremendo de Deus a dizer aqui esta noite. As procedências inadequadas têm levado alguns jovens ao relaxamento dos compromissos espirituais. Tem pessoas que são ortodoxos no ensino,
no cântico, mas na conduta são hereges. Vivem totalmente diferente daquilo que cantam e que pregam. Jesus falou disso em Mateus 23:3, e Paulo falou em Tito capítulo 1, versículo 16. Dizem que conhecem ao Senhor com a sua boca, mas as suas obras o negam. Jesus disse: façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem, porque eles são ortodoxos na doutrina, mas hereges na conduta. Tem pessoas que quando estão na igreja perto de você, mas quando sai aí começa a falar de coisas imorais, influenciar você para o caminho errado. Sabe por quê? Porque eles são ortodoxos aqui dentro, mas lá fora são hereges. E o que é que o Senhor tem a dizer? Preste atenção agora. Não firme aliança de amizade com ninguém que distancia você de Deus. Mas pastor, a gente vai ser chato? Não precisa ser chato, é ser realista. Não quero conversa com quem não me influencia a ser mais santo e a ser mais crente. Não namore com pessoas que não te ajudam a ser crente. Não aceite namoro de pessoas que não te influenciam a honrar a Deus, honrar teus pais e honrar a igreja. Porque são procedências contraditórias à sua fé. Quem quer ser inabalável? Será que ainda tem algum aqui que ainda quer ser inabalável? Deixa eu ver. Olha lá, eu disse que o caldo seria grosso, forte. Deixa eu encerrar. Não erre. Agora diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: não erre na sua escala de prioridades. Não cometa erros. Diga: não cometa erros na sua escala de prioridades. Percebam que o segredo de Jerusalém é porque Deus é primeiro. O salmista diz no Salmo 46, versículo 5: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus é o centro, é prioridade. Jesus, Ele nos deixou um aviso de que existem pessoas que estão ficando fora dos planos de Deus. Não é porque estão pecando, não é porque estão se prostituindo, não é porque estão fazendo coisas ilícitas. Até nas coisas lícitas nós devemos ter cuidado. Porque quando as coisas lícitas ocupam o lugar que é de Deus, isso impede-nos de aproveitarmos as bênçãos e desfrutarmos das bênçãos. Olhe, em Lucas capítulo 14, versículo 17 ao 20, Jesus disse que um rei preparou um grande banquete e mandou o seu servo chamar os convidados. E sabe o que foi que os convidados disseram? Diga ao rei que eu não vou porque eu comprei umas juntas de boi. Deixa eu perguntar a vocês, é pecado comprar juntas de boi? Sim ou não? Sim ou não? O outro disse: diga ao rei que eu não vou porque eu comprei um campo. É pecado comprar um terreno? O outro disse: diga ao rei que eu não vou porque eu vou me casar. É pecado se casar? Mas eles não participaram da bênção. Não foi por causa de coisas ilícitas, foi porque eles pegaram as coisas lícitas e colocaram no lugar que não era para elas estarem. Quando você pega as coisas que não são pecados e coloca no lugar que é de Deus, quando Deus não é prioridade na sua escala, você pode ficar fora dos banquetes e das bênçãos que Deus tem preparado para a sua vida. Então é preciso você, a partir de agora, fazer uma escala. Feche os teus olhos para fazer uma escala agora. Isso aqui é espiritual, irmãos. Se você crê no que eu estou dizendo, você vai fazer uma escala agora. Você vai analisar onde você está errando, o que está sendo prioridade que não deve ser prioridade na sua vida, o que está roubando o lugar de Deus, o que está tirando você do altar, o que está sendo e alcançando maior atenção sua do que Deus. Você tem tempo para
mexer no celular primeiro do que ir orar. Você tem tempo para ver sua série primeiro do que ler a Bíblia. Então isso aí está te roubando, está te tirando do lugar que Deus quer que você ocupe. Deus me disse, quando eu estava em oração, diga a esses jovens que eu tenho um banquete para eles. Eu tenho um banquete para eles. Eu tenho uma coisa grande. Eu tenho uma mesa surtida. Eu tenho uma mesa preparada com muitas bênçãos. Deus tem bênçãos e vai derramar nesta noite. Você crê nisso? Você crê nisso? Então vocês que estão aí atrás, levantem-se, fiquem em pé, porque eu estou falando para os jovens, mas a mensagem é para você também. O que está tirando Deus da tua escala de prioridades? Será que é o lazer? Será que é os seriados? Será que é um namoro? Será que é um relacionamento? O que é que está tirando Deus da escala de prioridade? Porque Deus não está sendo o primeiro. Remova essas coisas, coloque Deus como primeiro, porque quando você der o seu melhor, Deus dará o que você nunca provou. Quem quer dar o melhor para Deus? Quem quer dar o melhor para Deus? Gente, isso aqui não é brincadeira. Eu não vim brincar de pregar, isso aqui é compromisso mesmo. Deus está dizendo, eu quero o seu melhor. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Se Deus for o teu maior tesouro, então tu vai depositar o teu coração nesta noite em Deus. Vocês estão esperando eu orar? Espere eu orar não. Deus está vendo quem está fazendo a sua escala de prioridade. Deus já está te vendo aí. Deus não quer que você se mova simplesmente porque eu falo. Deus quer que você se mova porque o seu coração se converteu ao que Ele tem me falado. Deus é prioridade. Deus é prioridade. Deus é o seu maior tesouro. Deus é a sua maior riqueza. Coloca o teu coração nele agora. Agora. Diga a Deus agora. Declare para Deus, Senhor, eu falhei até hoje, te deixando fora dos meus projetos, achando que o que eu pensava era mais importante, mas eu quero entregar a minha vida a Ti. Você sabia que tem hora que os crentes têm que se converter? Você sabia que quem se converte não é só não crente, crente também se converte. O Senhor disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, é meu povo, mas tem que se converter. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Eita Deus! Não tem manipulação aqui não. Eu sinto uma voz espiritual soando aqui. Já tem alguém ouvindo o Espírito Santo de forma especial e particular. Essa voz está passando aqui deste lado agora. Está falando com alguém que está desse lado. E está te dizendo, volta a ser como tu eras.
Volta a honrar-me como tu me honravas. Esta voz está vindo em direção ao meio. A mensagem é uma só. Ela está passando aqui no meio deste coral. Ela é tão suave que se você não estiver ligado no céu, você não vai entender, você não vai discernir. Mas aqueles que estão ouvindo estão sentindo algo. Está acontecendo algo aqui na vida de pessoas. Tem pessoas que estão dizendo: Senhor, é comigo isto. Eu precisava estar aqui. Eu preciso renovar minha escala. Eu preciso rever os meus conceitos. Quanto tempo que tu não sente mais a minha presença? Quanto tempo que tu não fala mais línguas estranhas? Quanto tempo que tu não ouve mais a minha voz? Hoje eu marquei o encontro contigo para te dizer: filho, filha, é tempo de ser inabalável, é tempo de estar firmado, porque grande será a avalanche da tentação, da perseguição, da opressão